Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Veja os destaques de hoje. Tiroteio assusta moradores no centro de São Mateus. É preciso ficar atento com as fake news. Com o placar de 2-1, o Leão do Norte avança na Copa do Brasil. Projeto Educacional de Linhares concorre a Prêmio Nacional. Hoje é dia da coluna Dia a Dia com o jornalista Vinícius Batista e os destaques do esporte com Altemar Félix. Essas e outras notícias agora na Rede Sim TV. Essa é da Terra. Nós começamos esta edição com uma triste notícia. Nenhuma ocorrência de afogamento foi registrada no período de carnaval em Linhares. Mas na tarde desta quinta-feira, um idoso de 70 anos, identificado como Sebastião Silvestre, morreu afogado em uma lagoa localizada em uma propriedade rural no interior da cidade. De acordo com informações, pessoas que estavam por perto tentaram salvá-lo, mas não conseguiram. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o homem já foi retirado das águas sem vida. É preciso ter cautela ao entrar em rios, lagoas e até mesmo represa. Fica o alerta. Mudando de assunto, vejam só que legal. Projeto pedagógico de uma professora aqui de Linhares está na semifinal de uma competição nacional. A professora Fabiana Honorato pode levar o prêmio de Professor Transformador. O pequeno Tarso, de apenas 10 anos, é aluno da Escola Municipal Antônio Fernandes de Almeida, aqui em Linhares. E hoje ele é apaixonado pela leitura. Ano passado, muito tempo atrás, quando eu tinha feito esse projeto, eu não sabia ler direito, mas eu acho que eu sabia escrever. Mas também não muito direito. Aí a tia começou a fazer videochamada com meus amigos e a gente começou a aprender com o livro. Essa paixão surgiu de um projeto elaborado no início de 2020 pela professora Fabiana Honorato, que tinha o desejo de fazer com que seus alunos tomassem gosto pela leitura. A solução foi fazer videochamada com os alunos. O projeto de leitura desenvolvido pela professora Fabiana foi pensado para ser feito de forma presencial, mas devido à pandemia de Covid-19, precisou ganhar um novo formato, mas sem perder a sua essência. Com a conversa que eu tive com os pais vinham pegar os livros junto com as APNPs, né? Que eram as apostilas pedagógicas não presenciais, e a gente ia fazendo esse trabalho. Eles liam o livro, a gente fazia roda de leituras, tinha as atividades nas APNPs em cima do que eles liam no livro, eles contavam, a gente fazia, cada um lia um pedacinho do livro, o que entendia, então deu para fazer muito debate em cima de bastante livros. Tarso sonha em ser soldado quando crescer, ou lutador de jiu-jitsu. Ele ainda não sabe, a imaginação é o limite, mas o que ele tem certeza é que ler bastante, estudar muito, ainda é o caminho. Ele contou um pouco sobre o último livro que leu, inclusive. Eu estou lendo Os Pequeninos. Fala sobre um homem que ele estava em um navio, só que o navio dele afundou. Só que ele conseguiu sobreviver e ele foi parar em uma ilha. Nessa ilha tinha um monte de pessoas pequenininhas. E aí as pessoas amarraram ele, achavam que ele era um monstro. Só que não. Aí eles prenderam esse homem e foi isso. Aí começaram a gostar dele, porque uma vez o castelo do rei dos pequenininhos pegou fogo e esse homem ajudou, eles começaram a gostar dele. O desenvolvimento das crianças é nítido. As crianças fizeram um relato escrito junto com os pais. E nesse relato, os responsáveis do Tarso falavam, né, que o Tarso, quando chegou para a gente no início do ano, era uma criança que não lia, uma criança que não estava totalmente alfabetizada, e ao final do ano ele já estava na letra cursiva, alfabetizado e gostando
Tanto que o pai dele passou a comprar livros para ele, porque ele não gostava tanto de ler e passou a gostar. O projeto ganhou o nome A Leitura é uma Porta Aberta para Novas Descobertas e está na semifinal do Prêmio Professor Transformador, sendo destaque a nível nacional entre os vários projetos inscritos. Que o incentivo à leitura é muito importante, né? Abre horizontes para todos e eles vão alçar novas coisas, porque muitas vezes o aluno fica ali, eu não tenho condição. Mas a escola tem condição, às vezes, de ter um livro para poder emprestar para a criança, né? Então, eu acho que abre muito horizonte para a criança. É um universo muito grande, né? Tanto na leitura como na escrita. O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento esteve nos estúdios da Rede Sim e trouxe boas notícias. O polo da UAB, em Linhares, vai receber cerca de R$150 mil para melhorias e vai oferecer cursos de pós-graduação. Além disso, o programa Qualificar Espírito Santo está oferecendo 50 mil vagas em cursos por todo o estado. Aqui em Linhares, os cursos serão de forma presencial. E esse ano nós vamos bater um recorde de qualificação profissional, que nós vamos oferecer ao todo 200 mil vagas de qualificação profissional em 60 municípios. E Linhares é um dos municípios atendidos por cursos presenciais. Nós acabamos agora a inscrição da primeira oferta, foram 168 vagas, quase 600 inscritos e com isso a gente está batendo um recorde também de inscritos. Parabéns ao povo de Linhares que está buscando essa qualificação profissional. Quem não pôde fazer o curso presencial, não perca a oportunidade de fazer online e lembre também, acompanhe as redes sociais do Qualificar, qualificar.es.gov.br, porque nós vamos oferecer mais 2 ofertas presenciais. Uma provavelmente ali por volta de maio, junho e outra mais perto de setembro. Então nós vamos oferecer mais 2 ofertas presenciais e queremos ampliar a quantidade de vagas aqui em Linhares para a gente poder qualificar o máximo possível de pessoas aqui. E amanhã o governador do estado estará em Sooretama para assinar uma ordem de serviço de construção da UPA 24 horas. Trata-se de uma reivindicação antiga da região. Assim que a obra for iniciada, né, que ela for iniciada, nós vamos lá dar a ordem de serviço, né, então assim que de fato ela for iniciada, a gente tem a expectativa que essa obra dure em torno de 1 ano, né, entre construção e equipar, e aí logo, então, portanto, a partir do início de 2023 até o fim do primeiro semestre de 2023, nós já vamos ter essa UPA atendendo a população de Sooretama e da região também, porque ela é uma unidade que com certeza é uma unidade grande, uma UPA de um bom nível e que vai permitir o atendimento regional também. Confira agora como fica o tempo para este sábado em todo o Espírito Santo. O sábado será de sol entre nuvens e chuva passageira. Linhares, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Colatina, mínima de 21 e máxima de 33 graus. São Mateus, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Vitória, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Veja a seguir, com o placar de 2-1, o Leão do Norte avançou na Copa do Brasil. Destaques daqui a pouco. Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Um tiroteio assustou moradores no centro de São Mateus. Após a Polícia Rodoviária Federal realizar uma ação de fiscalização no perímetro urbano de São Mateus, foi solicitada a parada de um veículo que não obedeceu e tentou fugir. Policiais seguiram atrás do carro por cerca de 20 quilômetros, percorrendo ruas da cidade em alta velocidade. 2 policiais militares de folga avistaram o veículo em fuga e atiraram. O condutor perdeu o controle e acabou batendo em um muro, sendo preso pela PRF. No carro foram encontrados 7 quilos de maconha, perfumes e uma TV. E ainda com as notícias do norte do estado, de virada, o time do Nova Venécia venceu em casa e conquistou o resultado histórico para o futebol capixaba. A partida foi emocionante no estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia. Com o placar de 2-1, o Leão do Norte avançou na Copa do Brasil. Nunca 2 equipes do estado estiveram juntas na segunda fase da competição, já que o time do Real Noroeste também segue no jogo.
A melhor colocação de uma equipe capixaba foi em 1994 com o Linhares Esporte Clube, ficando em terceiro lugar na competição. A vitória do Leão teve contornos dramáticos. No primeiro tempo, a partida encerrou com o placar de 1-0 para o Ferroviário. Mas no retorno para o segundo tempo, o time veio com garra e conseguiu virar o resultado, vencendo por 2-1 em casa, sendo que o segundo gol foi através de pênalti. O estádio Zenor Pedrosa, que tem capacidade para 2.100 pessoas, estava lotado. Um torcedor do Ferroviário, que não aceitou o resultado, invadiu o campo e agrediu o juiz, mas logo foi detido por policiais. Assim como o Real Noroeste, o Nova Venécia vai embolsar R$ 620 mil, premiação mínima da primeira fase para os times do Grupo 3. Se vencer a próxima partida, embolsará mais 750 mil. O Nova Venécia vai enfrentar o time do Atlético Goianiense e os mandos de campo foram definidos por sorteio. O Leão vai disputar fora de casa. O Real Noroeste recebe em seu estádio, em Águia Branca, a equipe do Juventude. As datas não foram definidas, porém serão divulgadas ainda neste mês. E para completar as informações esportivas, vem aí Altemar Félix. Destaque para as artes marciais. O linharense Enzo Pegoretti está na rota internacional das artes marciais. Pois é, o Enzo, que tem 15 anos, ele começa hoje uma jornada de seminários, intercâmbios e lutas nos Estados Unidos pela North American Grappling Association. Falei bonito, né? Entre esses dias 5 e 20 de março, por exemplo, o Enzo disputa o circuito de jiu-jitsu sem pano na categoria 15 e 17 anos, né? Pois é, Enzo Pegoretti vai ficar nos Estados Unidos até o próximo dia 24 de março, então vamos prestigiar e valorizar o nosso representante. E no Capixabão de Futebol da Primeira Divisão, tem jogos neste final de semana numa rodada decisiva desta primeira fase, que você vê aí, ó, neste sábado, 15 horas, Serra e Vitória, Rio Branco da Capital e Rio Branco de Venda Nova, às 16 horas, Real Noroeste e CT Colatina, e na próxima segunda-feira, Estrela e Nova Venécia. Bem, previsão de jogão para Estrela e Nova Venécia no estádio Sumaré, em Cachoeiro, porque eles estão com 11 pontos, assim como o Real Noroeste. Então a diferença na tabela é só por critérios técnicos. A luta é pela liderança isolada do topo, né? Então vem emoção por aí. E na próxima segunda-feira nós vamos fazer o balanço para você. Que Deus abençoe o seu final de semana. Valeu, Altemar Félix. Agora nós vamos ver como fechou o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou o dia a 1.290. Já o Arábica tipo 7, 1.187. O Conilon tipo 7 fechou o dia a R$ 737 a saca. Veja a seguir, no próximo bloco você vai conferir que é preciso ficar atento contra as fake news. Você vai ver já já. Estamos em ano eleitoral e, por conta disso, o Judiciário brasileiro tem intensificado ações para punir quem pratica as famosas fake news. É importante ter cautela na utilização das redes sociais. Práticas delituosas de fake news estão espalhadas em diversas plataformas. Por causa do avanço desse mal, que dissemina notícias mentirosas, o número de casos de vítimas de notícias enganosas que vão parar nas delegacias do Espírito Santo tem aumentado bastante. Em Linhares, golpes como estes têm feito muita gente perder dinheiro e deram muita dor de cabeça para quem é vítima. A doutora Carla Fregona, que é especialista em proteção de dados, falou sobre como a legislação brasileira combate esse tipo de crime. Nós temos
várias legislações no país que responsabilizam qualquer pessoa, quaisquer atos imprudentes em redes sociais. Isso nós já temos. O que nós não temos ainda e que está em projeto de lei para ser aprovado e tudo mais é a criminalização das fake news. E quando a informação não procede e mesmo assim o usuário compartilha nas redes sociais, o que diz a lei sobre isso? Já existem julgados nos tribunais que aquelas pessoas que foram lá nas redes sociais, curtiram, compartilharam, foram tão responsabilizadas quanto aquele que começou com a divulgação. Por que isso? Porque você está aderindo àquela criminalização ou aderindo àquela opinião falsa. Vamos dizer que alguém coloca na rede social assim, fulano é um assassino. Horas, ele está cometendo um crime contra a honra daquela pessoa. Quando você comete o crime contra a honra e outro vem e apoia o que você está fazendo, ele está se tornando uma pessoa tão errada quanto. Em alguns casos, esse tipo de crime prevê que é possível responder em liberdade mediante fiança. Mas como é possível identificar uma fake news? A primeira coisa que a gente fala é assim, olha, tem uma chamada muito fantástica, tal. Vá lá, vá na fonte daquilo, procure se é real, recebeu um link que você não sabe, não clica, procura na página oficial, vá saber se aquela está sendo divulgado por um órgão de fato responsável. Isso faz toda a diferença. E não saia divulgando aquilo que você não tem certeza. Recebi, mas não tenho certeza. Então não saia compartilhando. Para a doutora Carla, leis mais duras são remédios amargos necessários para estancar a sangria das notícias falsas que desinformam a população. A ideia é, de fato, endurecer um pouco e desestimular a propagação de fake news, a propagação de notícias falsas. Então, antes de você colocar na rede, você, de fato, parar e pensar: isto é verdadeiro? Isso traz benefícios? Essa informação vai beneficiar? É nesse sentido que nós temos que pensar a partir de agora. É preciso apurar e verificar as informações que compartilhamos nas redes sociais. E para encerrar, vem aí Vinícius Batista com a coluna Dia a Dia. Olha, o mar é bravo, está longe de ter uma água cristalina, por lá não tem comércio tão movimentado com restaurantes badalados, mas tem um lugar cativo no coração de quase todo mundo que nasceu por essas bandas. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos vivendo em Linhares é de que tem que se respeitar Pontal do Ipiranga. Como eu tenho familiares aqui, eu fui criado vindo muito para cá nas férias escolares. E os meus tios daqui de Linhares costumavam frequentar Conceição da Barra e Guriri. Isso há uns 30 anos. Então, quando eu me mudei definitivamente para Linhares em 2013, eu não conhecia Pontal. Até que nos meus primeiros dias de trabalho eu estava dentro de uma ilha de edição com um editor que se tornou um grande amigo meu e um dos maiores apaixonados por Pontal que eu conheço, o Wellington Gomes, e nós estávamos preparando para começar a editar um material exatamente sobre a praia. Quando eu perguntei ao Wellington como que era o mar de Pontal. Ele apertou o botão do computador e soltou uma imagem de uma criança que estava na beira da água e foi surpreendida por uma forte onda. O caldo cinematográfico que o garotinho tomou foi registrado pelo cinegrafista. E aquela cena apareceu no monitor antes mesmo do meu colega responder a minha pergunta. Com o bom humor que lhe é peculiar, o Wellington olhou para mim e disse: é agora que entra aquela frase, né, de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. No vídeo, o menino saiu correndo, cuspindo água e rindo da própria situação. E é claro que nós também caímos na risada. E ali começava a aprender a relação de amor que existe entre o linharense e a praia do Pontal. No mesmo ambiente de trabalho, eu já vi colegas brigarem porque um repórter de outra cidade
criticou o balneário. Alguns ficaram meses olhando torto para o repórter, que fez o comentário totalmente em tom de brincadeira e sem a menor intenção de ofender. Eu aprendi que falar mal do Pontal é chamar muita gente para briga. Eu já passei virada de ano na casa de amigos por lá, já fui em shows na época em que nós nem sonhávamos com pandemia e o trio elétrico podia circular arrastando multidões pelas avenidas do balneário. E essa semana eu passei 2 dias de carnaval na famosa Casa dos Molhados. Praticamente um templo do churrasco, da cerveja gelada e da conversa fiada, que fica ali na Terceira Avenida. E assim comecei a gostar cada vez mais do Pontal. Afinal, o que deixa os momentos especiais não é a cor da água e nem o luxo dos restaurantes. O que deixa os momentos especiais são as pessoas. É aquele churrasco na calçada, as crianças correndo na rua enquanto os pais contam os mais engraçados casos. É a resenha, é a conversa, é a amizade. E isso nunca falta em Pontal. Até a semana que vem. Valeu, Vinícius. Até a próxima semana. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Siga-nos nas redes sociais. Rede Sim TV. Essa é da Terra.